Pessoal, então iniciando agora um exemplo mesmo com o método da bisseção, certo? Então, obtenha a raiz de f de x igual a x log de x menos 1 com erro absoluto inferior a 0,001, tá? Perfeito. Então, como foi explicado, a primeira etapa a ser percorrida aqui para resolver esse problema é determinar o intervalo de isolamento da raiz, tá? Isolar a raiz. Então, a gente faz basicamente, tá? A gente faz basicamente uma tabelinha de forma manual, né? Se você estivesse utilizando Excel, poderia ser também, né? Utilizando a planilha. Mas vamos fazer na mão aqui. Igual quando a gente estudou, aprendeu a representar, fazer esboço de função, né? Graficamente. Então, a gente escreve aqui f de x, e na frente a gente coloca a nossa função. Ou melhor, a gente escreve aqui o valor de x, né? A gente coloca aqui x, e na frente o valor de f de x, que é igual a x log de x menos 1. Vamos fazer a tabela. O log de x só existe para x maior do que 1. Tá? Não existe log de x para valor de x menor do que 1. Então, com certeza, a gente vai começar de um intervalo aqui de 1, tá? Considerando x igual a 1. Se não fosse esse o caso, você teria que testar, tá? Então, se eu fizer aqui para x igual a 1, substituindo 1 no lugar do x aqui, eu vou ter 1 vezes log de 1 menos 1. Log de 1 dá 0, então 1 vezes 0, 0, 0 menos 1, menos 1. Então, note que nós tivemos um valor negativo, ou seja, se a minha função, o meu gráfico, está aqui, ó, meu gráfico está aqui. Então, para x igual a 1, a minha função nesse ponto vale menos 1. Ele inicia aqui. Então, vamos aumentar aqui. Vamos testar agora para x igual a 2. Então, substituindo 2 no lugar de x aqui, ó, nesta equação, eu vou ter 2 log de 2 menos 1. Então, 2 log de 2 menos 1 vai dar menos 0,3979. Ainda é negativo, tá vendo? Ou seja, minha função ainda está abaixo do eixo x. Ela não inverteu de sinal, que é onde eu busco aquele f de a vezes f de b menor do que 0. Então, agora, para x igual a 3, eu vou ter 3 log de 3 menos 1, que será igual a 0,4314. Então, agora é positivo, certo? Então, inverteu. Eu vou ter aqui x igual a 2 e agora x igual a 3. Tá? Eu não sei em qual ponto, mas eu sei que nesse intervalo a minha função deixou de ser negativa e passou a ser positiva, logo minha raiz está dentro desse intervalo. Perfeito? Então, eu tenho meu intervalo aqui de 2 até 3, que é o intervalo de isolamento. E uma coisa importante que eu preciso fazer agora é identificar o meu 2 como sendo negativo, né, por causa disso daqui, e o 3 como sendo positivo. E agora eu posso aplicar o meu método, tá? Como que eu aplico? Eu monto uma tabela, tá? Eu monto uma tabela. Eu vou colocar aqui o valor de K, eu vou colocar o valor de A, eu vou colocar aqui o valor de B, vou colocar o valor de x de K, que é a minha raiz, aqui f
de x de k, que é o valor da função, né? E vou colocar por último aqui o meu erro, certo? Então essa é a minha tabela. Ó, é a minha tabela. No Excel ou no Google Planilha, isso aqui fica muito simples, tá? Muito, muito simples. E o que eu busco, na verdade, agora é esse x de k. Lembrando, tá? Lembrando que a minha equação do método, tá? Quando eu for calcular o x de k, a equação do método da bisseção é A mais B dividido por 2. Certo? Então, beleza. Vamos começar. O que eu faço primeiro aqui, depois de montar minha tabela, é identificar qual intervalo é positivo e qual é negativo. O A é o negativo, tá vendo? Ó, vou fazer assim, ó. O A é o intervalo negativo e o B é o intervalo positivo. Então, vamos proceder agora. O K indica a iteração. Então, vamos continuar com o valor de A. Inicialmente, que eu defini aqui, eu vou considerar esse intervalo de isolamento. Tá vendo? O A vai ser igual a 2. E o B vai ser o outro intervalo em que inverteu o sinal, que no caso é 3. E o meu x de k agora, eu simplesmente vou fazer nessa equação, olha. A mais B dividido por 2, tá? Ou seja, 2 mais 3 dividido por 2. 2 mais 3, 5 dividido por 2, 2,5. Tá? 2,5 é meu x de k. E agora o meu f de x de k? Como que eu calculo? Simples. Simples. Você vai substituir este valor aqui de x de k na função que você está buscando a raiz. Qual que é a função? X log de x menos 1. Não é? Então, vou até escrever aqui, ó. F de x igual a x log de x menos 1. Então, substituindo esse valor no lugar de x, eu vou ter 2,5 vezes log de 2,5 menos 1. Tá? Você vai fazer aí nessa calculadora e você vai encontrar que o valor de f de x de k é menos 0,0051. Tá? Agora, um passo muito importante. A gente já fez uma iteração do método da bisseção. Tá? Agora, um passo muito importante. Agora, a gente não vai calcular o erro, tá? Na primeira iteração. O passo muito importante é o seguinte. Nós vamos para a iteração 2. A gente precisa verificar esse valor de f de x de k. Como que é feita essa verificação? Se ele for menor do que zero, ou seja, se ele for negativo, o meu x de k substitui o valor de A, que é o meu intervalo negativo. Entendeu? Voltando então, né? Se o meu f de x de k for negativo, o meu x de k é o meu novo intervalo negativo. Se ele tivesse sido positivo, o meu x de k substituiria o meu novo intervalo, seria o meu novo intervalo positivo de B aqui. Como foi menor do que zero, então esse 2,5 será o novo intervalo de A. Tá vendo? 2,5. Aí o que eu faço com o B, o intervalo de B? Ele desce para cá, ó. Fica 3. Agora eu calculo novamente um x de k, que é feito através de A mais B dividido por 2. Então, fazendo
2,5 mais 3 dividido por 2, nós teremos 2,75, certo? Agora, cálculo de f de x de k. Eu vou substituir o meu x de k na função f de x. Então, substituindo 2,75 vezes log de 2,75 menos 1, eu vou ter que o meu f de x de k será igual a 0,2081. Agora ele é positivo, tá vendo? Positivo. O que eu faço? Eu pego o meu x de k e jogo para debaixo da minha coluna que é positivo. Então eu vou jogar ele para cá. Ó, 2,75. E o que acontece? Opa, já estou na iteração 3. E o que acontece com o meu A? Ele é repetido aqui embaixo. Meu A repete. Então, esse processo se repete várias vezes até você... Aí você me pergunta, e quando que eu paro de fazer isso? Vou mostrar agora. Deixa eu só calcular. Calculando o x de k, que é 2,5 mais 2,75 dividido por 2, eu vou ter 2,625, certo? Calculando f de x de k aqui, eu vou ter 2,5625. E vou fazendo isso durante todo o processo. E agora o erro. O erro a gente já pode calcular na segunda iteração. Eu não calculei porque o erro ainda está considerável, tá? Então, como que eu faço? Considerando o erro sendo o erro absoluto, ele vai ser o módulo da última iteração menos o valor da iteração anterior. Certo? Então, vai ser módulo de 2,75 menos 2,25. Perdão, 2,5, né? 2,5. Então, o erro aí vai ser de 0,25. Esse valor aqui, para que eu chegue num resultado satisfatório, ele precisa ser menor do que este valor. Opa, este valor aqui, ó. Ele precisa ser menor do que este valor aqui. Então, eu estou bem distante de 0,25 para chegar em 0,001. Eu vou ter que repetir isso aqui muitas e muitas vezes, em torno de 11 vezes, tá? Então, eu vou mostrar para vocês no Excel. A gente vai montar exatamente essa planilha, que é tranquilo também. Então, eu vou colocar aqui, mesma coisa, ó, K. Vou colocar aqui o K. Vou colocar um intervalo de A, vou colocar aqui entre parênteses que ele é negativo. Vou colocar aqui o intervalo de B, que ele é positivo. Vou colocar o x de k. E aqui o f de x de k. E aqui o erro. Tá? Deixa eu centralizar isso aqui. Vamos considerar, pessoal, 4 casas decimais, tá? Eu estou considerando 4 casas sem nenhum motivo assim específico. Então, 4 casas decimais com arredondamento. Então, o meu K vai ser 1. O meu A, como eu vi aqui, o meu A foi 2, olha. 2. O B, 3. O x de k, aí eu vou digitar a equação, ó, igual a parêntese. O x de k é A, vou clicar em cima da célula de A, tá vendo? A, mais, vou clicar em cima da célula de B, fecho parênteses, divido por 2. Parênteses é muito importante, tá?
para me mostrar para o Excel que eu estou dividindo a soma. Olha lá, 2,5. Agora, o f de x de k, eu vou substituir esse valor na função. Então, eu clico aqui na célula, digito igual. A função é x log de x menos 1. Ou seja, no lugar de x vai ser x de k, né? Eu clico na célula, ó, x vezes log, parêntese, de x, clico na célula de novo, fecho parênteses, menos 1. Enter. Olha lá, menos 0,0051, que foi o que a gente achou aqui. Então agora k igual a 2, tá? Deixa eu até puxar isso daqui, ó. Iteração 15. Agora aqui eu vou usar um comando se, tá? Porque é condicional. Então, ó, igual a se, abre parênteses. Primeiro tem o teste lógico. Ou seja, se esse valor do f de x de k aqui, olha, se esse valor for menor do que 0, se ele for negativo, então eu coloco ponto e vírgula, o x de k vem para cá, não é? Para o valor da célula, então eu clico em cima do x de k. Ponto e vírgula, caso contrário, né, se esse valor for falso, ele continua sendo o valor de cima, que é 2. Marquei aqui, fecho parênteses, enter. É um teste lógico. Então, como o meu f de x de k foi menor que 0, esse valor veio para cá. Caso contrário, viria o 2. Agora eu faço semelhante. Se, como o meu b é positivo, se o f de x de k for maior do que 0, ou seja, positivo, então vem o x de k para cá. Caso contrário, né, se for falso, se esse valor for falso, né, esse teste lógico for falso, vem o próprio valor de b. Fecha parênteses. Enter. Ah lá. 3. Continuou. Agora o x de k, a fórmula de cálculo dele se repete por toda iteração, então eu posso puxar aqui, ó. Tá vendo? O f de x de k se repete, eu posso descer. Os testes lógicos que eu fiz aqui, eles são constantes para toda a tabela, eu também posso descer tudo aqui, ó. Ó, tá vendo? O meu erro que eu vou calcular aqui, ele vai ser igual a ABS, que é o valor absoluto, né? Ó, valor absoluto da última iteração menos a iteração de cima, tá vendo? Fecha parênteses. Ah lá, deu 0,25. Aí eu vou e desço aqui tudo, ó. Então perceba que então pronto, eu já fiz minha tabela, que a cada iteração o valor do erro vai diminuindo, tá certo? Como no exercício pediu um erro inferior a 0,001, eu preciso ter um zero a mais na casa decimal para atender esse critério. Ou seja, 0,01 tem que ser menor, não é menor ou igual. Então, aqui já tem um erro de 0,0005. Então, nesse ponto, eu já posso dizer que eu encontrei minha raiz, que é esse cara aqui, ó, o x de k. É o valor da minha raiz, 2,5063. Certo, pessoal? Quando a gente vai trabalhar com sistemas fotovoltaicos, que a gente tem que calcular a curva de extração de potência, a gente cai numa equação extremamente complexa em que a gente precisa calcular a raiz. E a única forma de fazer isso é pelo método numérico. Tá? Só de curiosidade aí. Então, tá aí um método implementado no Excel. Se você desejar a implementação em outra plataforma, fique à vontade, tá? Utilizando o MATLAB ou qualquer outro software, é bem tranquilo já com essa fundamentação, certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, façam o exercício e postem as dúvidas aqui que eu vou respondendo. Um abraço.